Bora falar sobre um relatório muito interessante que mostra como as ações se comportaram em corte de juros da Bolsa Americana, como ocorreu nessa semana. O relatório também nos mostra qual seria o melhor investimento, a renda fixa ou a Bolsa Brasileira, e também qual seria o melhor setor para se investir hoje. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? E para contextualizar, o Fed, que seria o mesmo que o Banco Central, mas nos Estados Unidos, na noite de quarta-feira cortou em 0,25 pontos percentuais a taxa de juros, que passou para o intervalo entre 4 e 4,25% ao ano. E vocês podem estranhar porque normalmente no Brasil a taxa de juros é um valor fixo, conforme atualmente de 15%, porém nos Estados Unidos eles trabalham com intervalos e atualmente encontra-se de 4 a 4,25. A última redução de juros ocorreu em dezembro de 2024, quando passou para 4,25 a 4,5, e essa taxa de ajuste já era amplamente esperada pelo mercado, porque 94% das apostas já indicavam justamente esse movimento de afrouxamento. E no mesmo dia, o Copom manteve a Selic em 15% ao ano, e a aposta do mercado já era dessa manutenção de juros no nível atual da decisão de hoje, e os diretores do Banco Central já haviam confirmado em julho essa interrupção do aperto monetário para poder examinar os impactos acumulados dos ajustes já realizados. E para quem tiver o interesse, no site do Banco Central do Brasil, você tem todos os dados dentro do Boletim Focus, e hoje a meta para a inflação do Banco Central é de 3% e o IPCA dos últimos 12 meses é de 5,13%. Então o Banco Central tem uma meta de 3% de inflação e uma banda de mais ou menos 1,5%. Então se a inflação chegar a 4,5%, já estaria dentro da banda esperada. E um fenômeno interessante que ocorre quando a taxa de juros americana cai é que uma parte de fluxo monetário acaba escoando para o resto do mundo, visto que os juros da renda fixa americana estão pagando menos, então as pessoas e os institucionais buscam outras formas de rentabilizar, e a Bolsa Brasileira e a renda fixa brasileira acabam ficando muito atrativas, então o fluxo estrangeiro acaba chegando no Brasil. Consequentemente, com essa maior compra de reais, o real se valoriza em relação aos dólares. E percebam que atualmente encontra-se uma taxa de juros reais bem elevada, e esse é um prêmio muito grande para quem quer investir na renda fixa. E desde julho de 2022, a taxa Selic encontra-se nessa faixa de 15% a 10%, e aparentemente foi um bom trabalho do Banco Central, visto que a inflação caiu da faixa dos 11,5% até atualmente numa inflação de 5,13%. E conforme os diretores do Banco Central já afirmaram, eles devem manter essa taxa por um período maior de tempo, para poder refazer essa inflação descer um pouco mais para chegar dentro da meta. E aqui já falando desse relatório da XP Investimentos, que mostra como as ações se comportaram durante o corte de juros nos Estados Unidos. Então, já dando um spoiler, eles já falam que as ações brasileiras apresentaram em média retornos de 32,1% em reais e 41% em dólares nos 12 meses após o início do ciclo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos, como ocorreu nessa semana. Outro ponto é que as ações, em média, superaram os ativos de renda fixa. Vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. E em comparação com os benchmarks globais, as ações brasileiras entregaram retornos superiores às cestas de ativos de mercados emergentes e também de todos os mercados globais, excluindo os Estados Unidos. E o desempenho setorial varia em torno dos cortes. Alguns setores ligados a commodities tendem a apresentar uma performance inferior antes do primeiro corte, mas se recuperam e superam os setores domésticos. Agora vamos abordar um pouco mais de cada um desses temas. E o relatório da XP organizou os dados históricos dos últimos 25 anos em que o Fed americano cortou juros e apresentou nessa tabela o retorno dos ativos um ano após a primeira decisão de cortes de juros do FONC.
Então, nos últimos 25 anos, ocorreram cortes de juros americanos em 2001, 2002, 2003, 2007, 2008, 2019, 2020 e 2024. Então, para ficar um pouco mais fácil a análise, eu vou olhar a média dos cortes de juros, porque melhoraria para a gente tirar alguns pontos de distorção, conforme ocorreu em 2002, em que a bolsa subiu mais de 91% 12 meses após o corte de juros. Então o Ibovespa, em média, subiu 32% nos próximos 12 meses após o corte de juros. O índice de renda fixa 15%, o IMAB5, que é uma bolsa com alguns ativos de renda fixa, subiu 13% em média, CDI 12,8%, o real em relação ao dólar 4,8%, o Ibovespa em dólares subiu um impressionante 41% na média, uma cesta de ativos Brasil 34%, cesta de ativos emergentes 26%, cesta de ativos globais, excluindo os Estados Unidos, de 12,9%, o S&P 500 8,1% e o Russell 2000, que seria como se fosse o índice de small caps brasileiros, porém da Bolsa Americana, subiu em 17,6%. Então, aparentemente, poderia ser uma boa oportunidade para a gente comprar a Bolsa Brasileira, visto que o Ibovespa, tanto em dólares quanto em reais, teve uma boa performance no período, olhando para resultados históricos. Outro gráfico interessante é o retorno médio dos ativos Brasil em torno das últimas 8 decisões de corte de juros. Olhando no eixo X, seria o dia do corte de juros do Fed, e na linha amarela seria mais ou menos a média, porque representa o intervalo entre o 25º e o 75º percentil. Então, na média, em torno de 9 meses após o corte de juros do Fed, a bolsa e os ativos brasileiros subiram mais de 90%. E agora nessa tabela, representando o crescimento por setor em relação ao Ibovespa, quero dar um destaque para alguns setores que eu estou sempre acompanhando, primeiramente começando pelo setor de saneamento, que 3 meses antes de corte de juros teve uma alta de 6,5% em relação ao Ibovespa e 6 meses depois uma queda de 5,3%, porém aparenta uma certa estabilidade versus o Ibovespa. O mesmo ocorre no setor elétrico, que apesar de apresentar uma queda, são quedas pequenas, até porque eu quero mostrar nos próximos slides que o setor elétrico já se esticou bastante em 2025. O setor de bancos também apresenta uma certa estabilidade. Nos últimos 3 meses, antes do corte de juros, uma alta de 2,1% em relação ao Bovespa e uma queda de 4,2% nos 6 meses após o corte de juros. E um destaque para o setor de mineração e o setor de óleo, gás e petroquímicos, que após 6 meses do corte de juros, o setor de mineração cresceu em 10,2% em relação ao Bovespa e o setor de petróleo e gás 8,2%. E dando um destaque primeiramente para o setor de petróleo e gás, percebam nesse gráfico que relaciona o preço do barril do petróleo nos últimos 20 anos, que atualmente encontra-se na faixa dos $66 por barril, e olhando a média dos últimos 20 anos, foi de $72 por barril. Então, aparentemente, não seria toda aquela barganha, conforme ocorreu em meados de 2009, em 2016 e em 2020, porém já estamos passando da faixa média dos últimos 20 anos. E nesse gráfico eu quis relacionar a média móvel dos 5 anos anteriores. Então hoje, olhando por esse quesito, também haveria um gap, porque a média móvel dos últimos 5 anos foi uma faixa em torno de $77 por barril. E para quem investe em empresas que detêm commodities dentro do seu portfólio, como a Petrobras, a Vale, PetroRecôncavo, tem que ficar ligado principalmente no preço da commodity vendida. Percebam que atualmente o preço do petróleo encontra-se em $68 por barril, o preço da Petro encontra-se em torno de R$ 34, e percebam a correlação imensa que ocorre dentro dos últimos 10 anos. De 2016 até meados de 2020, ambos seguiram uma tendência de alta. Na pandemia, uma queda bem pontual, em questão de meses, uma queda muito brusca, e após isso, mais uma alta muito acentuada.
e depois da alta de 2022, o preço do barril de petróleo vem caindo, consequentemente o valor da Petrobras também tem caído, visto que suas receitas e os seus lucros diminuíram. O mesmo nós podemos dizer do minério de ferro e da Vale. Percebam nesse gráfico que detém a cotação dos últimos 10 anos, que entre 2016 até meados de 2021, o preço do minério de ferro disparou, saindo da casa dos $40 por tonelada, chegando a mais de $220 por tonelada, e nesse período a Vale saiu do preço de R$20, chegando a mais de R$115, e depois disso, o preço do minério de ferro despencou, caindo quase 50% no período. O mesmo aconteceu com a Vale, que também despencou até mesmo mais do que a cotação do minério de ferro, caindo mais de 50%. Outro ponto para quem tem esse tipo de ação na carteira é que muitas vezes as ações andam de lado por um determinado período de tempo, muitas vezes 2, 3 anos, e em um curto espaço de tempo ela dispara uma valorização que compensa todos os anos, entre aspas, perdidos. Percebam que entre 2016 e 2020, o preço do minério de ferro e o preço da cotação da Vale não saiu tanto do lugar assim, porém entre 2021 e 2022, em pouco mais de um ano, o preço quase triplicou. Consequentemente, os resultados da empresa também aumentaram. E para finalizar, mostrando alguns índices do Brasil com retornos em 2025, o índice de energia elétrica em 2025 subiu mais de 40%, o índice financeiro 35%, enquanto no mesmo período o Ibov subiu 21% e o IDIV cerca de 19%. Então esses são índices que eu gosto sempre de acompanhar, porque são meus setores de interesse, porém conforme pode-se ver, o índice de energia elétrica e o índice financeiro se esticou bastante no último ano, e principalmente olhando pelo índice de energia elétrica, estou esperando uma correção nos próximos meses para ver se a gente encontra alguma barganha em alguma ação, porque de tempos em tempos o mercado acaba batendo numa certa cotação sem ter ocorrido um certo desajuste, uma queda nos lucros. Mas me conta aqui, pessoal, o que você tem feito após esse corte de juros? Vai aumentar os seus aportes ou ainda tem uma certa cautela? Me fala aqui nos comentários. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.